Fala aí pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa e hoje a gente vai falar um pouco sobre como formar novos hábitos. Então, se você está com um pouco de dificuldade aí de incluir bons hábitos na sua rotina, esse conteúdo que eu separei aqui com certeza pode te ajudar. E para iniciar o conteúdo de fato, primeiramente é sempre importante a gente alinhar do que a gente está falando. Afinal, muitas pessoas com certeza utilizam a palavra hábito, mas não sabem exatamente do que se trata. Então, o que é um hábito? De maneira bem simples, um hábito é qualquer comportamento realizado de forma automática, sem nenhum tipo de esforço cognitivo. Se ainda está um pouco técnica ou estranha a descrição, nada melhor do que alguns exemplos para a gente entender melhor, né? Então, um hábito é quando você troca a marcha do seu carro sem nem olhar, sem nem perceber, caso você dirija há bastante tempo. Um hábito é toda vez que você ouve aquele barulhinho de toque do seu celular e já pega ele na mão para ver se tem alguma mensagem e muitas vezes, na verdade, nem saiu do seu celular aquele som. Ou também aquele comportamento de sempre que você chega em casa, você abre o seu portão ou a sua porta bem devagarinho ali, abre bem pouquinho para o seu gato, para o seu cachorro não fugir. Todas essas coisas do nosso dia a dia que a gente faz sem perceber são hábitos. Para vocês terem uma noção, cerca de 50% do que a gente faz no nosso dia a dia são comportamentos habituais. E isso pode ir desde coisas ótimas, como você sempre acordar cedo e ir praticar exercício físico, até hábitos muito ruins, como o de fumar após cada refeição. Agora que a gente já entendeu o que é um hábito, muito provavelmente a maioria de vocês já está esperando a resposta de quanto tempo leva para formar novos hábitos, né? Então agora presta bastante atenção aqui para você não ficar sendo enganado e acreditando em qualquer promessinha que te fazem por aí. Porque, pessoal, eu preciso desmistificar essa história aí de que um hábito é formado em 21 dias, 30 ou 60 dias. Infelizmente, nenhuma dessas afirmações estão certas e elas não têm embasamento real ou são explicadas de forma distorcida para vocês. A verdade é que dizer qualquer número de forma cravada assim já está errado. Tanto que um dos artigos que eu tive que ler e estudar aqui para trazer esse vídeo para vocês, que é um dos artigos mais respeitados e mais citados quando se fala sobre estudar quantos dias, quanto tempo leva para formar um hábito, eles conseguiram ver que para hábitos simples como beber mais água durante o dia, comer uma fruta após o almoço ou correr 15 minutinhos antes da janta, as pessoas levaram de 18 até 254 dias para formar esse hábito. Então vocês conseguem entender como existe uma discrepância, uma variação muito grande que não dá para a gente afirmar uma quantidade de dias específico. Então entendam, a formação de um hábito, no final das contas, não passa de um processo de aprendizagem. Da mesma forma que aprender uma matéria nova pode levar mais ou menos tempo dependendo de várias coisas, com o hábito é da mesma maneira. Não existe um número mágico. Isso pode tanto acontecer de forma muito rápida, quanto nunca vir a ser um hábito se você estiver fazendo da maneira incorreta. E aqui a gente já entra na parte mais prática, que eu vou te explicar 3 variáveis que você tem que se preocupar, que você tem que controlar na hora de formar o seu hábito. Então é hora de pegar o papel e caneta e começar a anotar. E a primeira coisa totalmente necessária para você conseguir formar um novo hábito é ter foco naquilo que você está fazendo. Nós, adultos, só conseguimos ter um aprendizado e logo formar um novo hábito se a gente estiver realmente muito focado naquela atividade. Diferentemente das crianças, os adultos não conseguem aprender de forma passiva. Então, se você está esperando que fazer o comportamento simplesmente de qualquer forma, aí, sem prestar atenção, sem realmente ter foco naquilo, vai fazer com que você torne isso um hábito, infelizmente eu vou ter que te dizer que isso vai dificultar muito o processo e provavelmente você vai desistir no meio do caminho antes daquilo se tornar um hábito. E esse tópico do foco já emenda aqui na segunda variável, que é a recompensa. Se a sua percepção de recompensa para aquele hábito, para aquele comportamento for alta, isso vai ajudar aí muito para que isso se torne um hábito o mais rápido possível. E você só vai conseguir contemplar todas essas recompensas, essas evoluções que esse comportamento está trazendo para você, se você de maneira proposital focar em observar isso. Porque, por exemplo, se você começou a treinar, ir à academia para fazer musculação
a 1 ou 2 semanas, dificilmente você vai observar algum benefício estético, né? Alguma evolução na sua aparência. Mas se você parar para se observar um pouco melhor, você vai perceber que o seu sono melhorou, que a sua disposição também está melhor, ou até mesmo o seu controle de fome já está diferente nesse período. Por isso, essa importância de aliar o seu foco naquela atividade com o foco em recompensar o processo, em conseguir perceber essas pequenas evoluções. Mas também a gente não pode esquecer de que a recompensa está sempre muito ligada com a motivação daquilo que a gente vai alcançar lá na frente. Quando adquirimos conhecimento sobre determinado comportamento, entendendo todos os benefícios de fazer aquilo, a nossa motivação tende a aumentar muito para executar aquela tarefa. E tendo essa alta motivação, entendendo os porquês, os motivos de se executar aquilo, acontece uma mudança química no nosso cérebro que ajuda muito a gente a tornar aquele comportamento um hábito o mais rápido possível. Não é à toa que é muito mais fácil você criar o hábito de comer doce todos os dias do que o hábito de comer salada todos os dias. Naturalmente, a sua percepção de recompensa e motivação para criar o hábito de comer uma comida hipercalórica todos os dias é muito maior. Então busque entender todas as suas motivações, todas as recompensas que você pode ter para esse novo comportamento que você está tentando incluir. E também não se esquece de observar sempre todas as pequenas evoluções, né, as microevoluções ali que você vem tendo no dia a dia com esse novo comportamento. E a terceira variável que vai determinar se um hábito vai ser formado de maneira mais difícil ou de maneira mais rápida e fácil é a complexidade disso que você está fazendo. Pensa comigo, se eu te disser que a partir de hoje você vai precisar incluir o hábito na sua rotina de caminhar 10 passos todos os dias, muito provavelmente você vai dizer que consegue e faz isso sem problemas, né? Mas se eu dificultar um pouco, se eu deixar ele mais complexo e disser que esses 10 passos precisam sempre ser feitos no bairro mais longe que tem na sua cidade e que você precisa estar usando um tênis X que é muito caro, e além disso, dar esses 10 passos em um pé só, sem errar nenhuma vez, muito provavelmente você não vai conseguir fazer todos os dias pela complexidade mais alta que ele se tornou. Esse aumento de complexidade a ponto de tornar inviável esse novo comportamento é o que você faz quando você decide entrar numa academia e escolhe uma que é do outro lado da cidade, super longe da sua casa, ou é o que você faz também quando você entra numa dieta totalmente restritiva, uma dieta maluca que você não vai conseguir manter ao longo do tempo. Essa ideia de 8 ou 80 é você se sabotando e acaba com a sua formação de novos hábitos. Torne o comportamento o mais fácil possível. Se você precisa tomar mais água, sempre tenha uma garrafa do seu lado. Se você precisa ler mais por algum motivo, sempre tem um livro perto de você, inclusive aí dentro do seu celular. Ou não, você decidiu que vai à academia sempre. Escolhe uma academia que seja bem perto do seu trabalho ou da sua casa, porque você não tem desculpa, não tem dificuldade para conseguir fazer isso. Principalmente no início de um novo hábito, você facilitar ele ao máximo vai ser determinante para você conseguir continuar executando ou não. Esqueça os pequenos detalhes e perfeccionismo disso. Comece a executar da forma mais fácil possível. Aquela percepção de recompensa que eu falei anteriormente para você aumenta se esse hábito for mais fácil de fazer. É como se o custo-benefício para adquirir esse novo hábito, manter esse comportamento melhorasse, entende? Então usa isso ao seu favor e bora ter melhores hábitos. E antes de finalizar aqui, é importante eu ressaltar mais um ponto para vocês, que é o tempo de exposição a esse comportamento. É algo bem simples aí que talvez a maioria de vocês já saiba, mas o tempo que você executa, a quantidade de repetição daquilo é bem relevante para quanto tempo isso vai demorar para se tornar um hábito. Se você dirigir ou estudar uma língua nova 1 hora todos os dias, sem dúvida esse comportamento vai se tornar um hábito muito mais rápido do que se você fizesse isso 1 vez por semana, por exemplo. Esse tempo de exposição maior, essa repetição desse comportamento faz bastante diferença em quanto tempo vai levar para aquilo se tornar habitual. E se você está nesse vídeo aqui aprendendo sobre hábitos, com certeza esse meu outro vídeo aqui que eu estou colocando na tela aí para vocês vai te ajudar bastante. Que nele eu explico um pouco mais a fundo sobre motivação, sobre dopamina e sobre zona de conforto. Então eu te vejo lá.